Os, os muçulmanos que não são cristãos, eles oram no mínimo 5 vezes ao dia. A prece é tudo, né? Nosso combustível, né? Pois é, está concluída aí a... Mas você está sendo parcimonioso com a avaliação. Mas veja bem, a prece é a ligação do filho com o pai. Ele está dizendo, como todas as nossas ações têm suas bases no pensamento, quando você se recolhe para orar, para rezar ou para fazer prece, não importa o adjetivo, você está se ligando com o pai através do pensamento. A prece é o canal de ligação do encarnado com o mundo maior. Os santos, anjos, arcanjos, de conformidade com as nossas crenças religiosas, né? Mas a prece é esse canal de ligação. Então, é muito importante a criatura que ora, porque há a possibilidade de estar sempre em contato com o mundo maior, com os benfeitores, com aqueles que nos protegem, com os quais a gente pede ajuda quando necessárias. Então, é muito importante essa compreensão de orar. A prece é um instrumento extraordinário. Sem a prece, a gente fica, de certa forma, aleatoriamente se vinculando ao alto, em momentos inoportunos, em momentos impróprios. Sempre há um momento oportuno para a gente orar. Mas quando você tem, por exemplo, uma disciplina mental para fazer isso em tal horário, preferencialmente no lugar de recolhimento, lembremos aquele conselho de Jesus. Se você vai falar com o pai, olha a importância. Se você vai falar com o pai, mas você tem qualquer problema com seu irmão, deixa a oferenda no altar. Olha a importância. Falar com o pai naquela época significava fazer oferenda também. E recolhe-te a teu quarto e ora em segredo. Ou seja, essas coisas já foram abolidas. Você não faz mais sacrifício, você não precisa mais fazer oferendas para entrar em contato com o Pai. Aí nós vamos entender lá no prolégomeno do Evangelho, quando Sócrates nos ensina que as denominações dos espíritos no passado, naquela época, eram demônios. Mas os teólogos da igreja definiram que demônios seriam os espíritos inferiores e deuses seriam os espíritos elevados, os espíritos superiores. Aí você vai fazer o quê? Lembre-se do Império Romano, onde em cada residência de um patrício tinha um altar de sacrifício. Ele fazia sacrifício para o Deus que o protegia. Não era o nosso Deus, Pai único, Criador de tudo, mas os deuses de nossas preferências. Os espíritos que eram tidos como realizador de atendimento dos nossos pedidos. Ok, seu Renato? Deus esconder minúsculo. Deus esconder minúsculo. Bom dia, Isabel. Tudo bom? Bom dia. E bom dia a todos. E resumindo tudo que foi dito, né? Seu Amadeu resumiu tudo com muitos detalhes e riqueza, mas é assim, a prece, a oração é o alimento da nossa alma. Como nós nos alimentamos todo dia para o corpo, a gente, quando ora, está alimentando a nossa alma, não podemos esquecer nunca que distanciou, fica difícil para nós, né? Obrigada, Ana Isabel Cristina. Antes da conclusão de Renato... Só também deixando uma deixa aí, que nem agora fazer como o que tem no Evangelho, nem só de pão viverá o homem. Então, tipo, trabalha, ora e trabalha, né? Os dois em conjunto, trabalhar na seara do bem. É uma oração. Então, para... Isso, Renato. Diga, Mateus. Não. A prece é com você. É o seguinte, quando Kardec trouxe a doutrina do Espírito,
quando ficou o ensinamento dos Espíritos, e quando ele fundou fundar lá, ele fundou os Estudos Espíritas, né, de Paris, eles disseram o seguinte, que deveria trabalhar à noite porque o dia é para o trabalho, para a sustentação do bem material que é o nosso corpo, o nosso trabalho. Então, ele, na sociedade, deveria dizer a gente que só trabalhar ou fazer reuniões à noite. Isso daí é Kardec que traz lá dos seus 1856, 55, 56. E em relação à essência divina de contato com Deus, nosso Pai, só tinha Jesus aqui que é ligado direto, é a essência divina, todos nós. A prece para nós, isso aí a gente encontra lá no livro dos Espíritos, mas vamos dizer assim, nós temos que fazer prece todos os momentos, ao sair de casa, quando nós estamos no nosso deslocamento ao nosso trabalho, porque sempre estar pensando, meditando, fazendo as nossas preces e pedindo que aquele trajeto seja de paz, de harmonia. Então, a prece é constantemente em todos os momentos das nossas vidas. Eu não vou dizer que eu vou passar 5 horas aqui orando, rezando. Eu não. A minha prece é aqui, ali no ambiente de trabalho, quando de volta, quando no carro e todos os cantos, sempre está levando nosso pensamento a Deus através de uma prece. É isso aí, Amadeu Ferreira. Vamos fazer aquela prece que o Senhor nos ensinou há quase 2000 anos atrás. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo e divino nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós podemos e devemos perdoar aqueles que têm ofendido, mas não deixei cair em tentação, levar todos os males, porque sois o reino, o poder, agora e para sempre. Amado Jesus, agradeço por tudo e por tudo. Aos amigos que estão ao nosso lado, que nos traga para essa reunião todos os conceitos necessários para o nosso adiantamento. Então, vamos passar a glória a Deus para dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, da manhã de hoje. Muito bem, nós estamos aí com o nosso tópico, capítulo 16 dos médios especiais. Médios incorretos. Eita, que aqui agora fugiu, foi tudo. Calminha aí, que deu um nó aqui, viu? Não vai ter a leitura do Evangelho, não? Vai ter a leitura do Evangelho, sim. Está com Sival. Está com Sival Nunes. Pode começar, seu Sival. Que a coisa aqui deu um nó. Pode começar. Amadeu, é para tirar essa parte que eu coloquei do livro? Não é para manter ela, que eu estou sem visual aqui. Mantenha ela, por gentileza. Ela está aparecendo. Ela está aparecendo aqui para a gente. Tá, pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Opa! Não adianta. Tudo bem. E você está aparecendo também agora. É, que eu estou no telefone. Pronto, pode tocar. Pode tocar, Graci. Bom, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21º, item 4. Missão dos profetas. Atribuiu-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus,
ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, abre aspas, Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Fecha aspas. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Terminado. Bom, acho que o texto por si só quer dizer alguma coisa, Simval? Não, é isso que eu ia dizer a você. Aqui já é muito explicativo, né? É um texto curto, Tá bem porém claro, né? diz tudo o que justamente tem na mensagem. Bom, aí ele vai encontrar aí profetas que tiveram a premonição de fatos que aconteceram, profetas que revelaram coisas divinas, foram instrumentos de revelações, e profetas que, os falsos profetas que mentiam para ganhar dinheiro, né? É brincadeira. Eram médios, naturalmente, que naquela época, sem o devido preparo, sem o devido conhecimento, inclusive, da natureza dos recursos que dispunham, eles se prestavam a dar as informações que lhes chegavam. Alguns mentiam, porque o próprio Jesus diz que eles falavam, está lá em Mateus, eles falavam que estava cheio os seus corações, ou as visões de seus corações. O que eles pensavam, até é interessante isso, porque a ideia que passa é que o coração é um formador de opinião, um formador de pensamento, de ideias. A gente sabe que o coração é apenas uma bomba para bombear o nosso sangue, toda a estrutura do corpo físico. Mas tudo bem. Ficou claro aí que havia profetas, havia os sérios, os mentirosos, os oportunistas, e Jesus descreve isso muito bem quando trata dessa questão de quem corria e dizendo que sonhou e falava em seu nome sem ter ouvido as suas palavras e suas orientações. Mas vamos passar agora para o nosso texto? Isso é o que existe até hoje, né? Ainda Aqueles tem. que, não é? Que vendem a palavra de Deus. Ainda tem. Tem muita gente por aí fazendo negócio com as coisas divinas. Isso é um problema seríssimo, porque mesmo a criatura não tendo conhecimento, como nós temos hoje um parco conhecimento do que é a doutrina e desse canal de ligação do mundo espiritual com as nossas vidas, mesmo a gente não tendo esse conhecimento, mas tem gente por aí se utilizando da mediunidade para fazer comércio, né? Dona Menina, se a senhora... Ah, chegou de novo. Muito bem. Então, vamos correr aqui atrás do texto. Capítulo 16, dos médios especiais. Aí ele diz aqui, médios incorretos. Médios incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorretos, sobrecarregados de repetições e de termos impróprios. Aí ele dá uma explicação aqui, entre aspas, como diz o nosso Simval. A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium que, então, não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhes a forma que convenha. Já assim não é
com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um indício de inferioridade. Eita, deixa eu tirar isso. Inferioridade do espírito que se manifesta. Olha, essas incorreções que a gente pode observar tem dois aspectos. Tem o aspecto da estrutura do médium, que sem conhecimento, sem cultura, ele é um instrumento difícil para a espiritualidade trabalhar. Por que isso? Porque ele não tem bagagem no seu subconsciente, lá nos refolhos, onde o espírito busca informações para traduzir sua vontade, e aquele médium sem formação cultural mais elevada, ele tem dificuldade para o espírito utilizar. Isso é uma coisa. A outra coisa é o próprio espírito. Você pega, por exemplo, o espírito, um Bezerra de Menezes, ele trazendo uma mensagem psicográfica, ele não vai incorrer em erros porque o médium não sabe ler ou não sabe escrever. Ele vai escrever com a correção natural da sua competência, dos seus recursos intelectuais. Então, se juntar a dificuldade que o médium oferece e o recurso do espírito, pode incorrer em verdadeiras incongruências. Uma coisa que a gente observa é que, geralmente, espíritos inferiores, eles apresentam, muitas vezes, uma linguagem rebuscada para esconder a sua inferioridade, esconder os seus propósitos maléficos. Isso se dá bastante nas reuniões mediúnicas, quando o espírito tenta levar um processo de perturbação dos trabalhos, quem sabe até envolver o médium em um processo obsessivo. Ele usa de uma linguagem que, às vezes, o próprio grupo tem dificuldade de discernimento do que ele está dizendo. Essa prolixia é, na verdade, um mascaramento. Porque ele pode dizer as mesmas coisas com a linguagem que todo mundo saiba. E aí a gente vai ter em Jesus a propriedade absoluta dessa simplicidade da correção do que ele ensinava. Jesus usava a linguagem e os conhecimentos e as coisas de uso do povo da sua época para trazer suas informações. Ele não deixava nenhum espaço para dúvida no que ele ensinava, o que ele falava, a língua do povo. Ok, minha gente? Tá aí, eu acho que passa por aí, minha gente. Vamos trabalhar, ver se alguém tem alguma opinião. Tem Isabel? Isabel? Ok. Helena. Se vocês ouvirem uma musicazinha, é alguém que está aqui perto de mim. Tá certo. Mas aí era falando, e eu lembrando exatamente daquilo que um dia eu falei para vocês, né? Esses espíritos incorretos, vamos dizer assim, né? Que são aqueles que não têm intelecto moral melhor possível para haver a comunicação, eles não têm prudência, eles não têm respeito, né? Eles têm uma liberdade que acham que são chantageadores. Digo porque todas as terças-feiras eu escuto. Porque não vai baixar só aqui o som do telefone dele. Os zombeteiros entram nessa aí, Graci? Oi? Os zombeteiros entram nessa? Eu acho que chega a ser zombeteiros mesmo, porque chegam lá na sessão mediúnica e tipo chantageando. Vocês estão pensando que estou fazendo aqui o quê? Eu vou acabar com isso aqui, não sei o quê. Umas coisas assim, sem nexo. Porque quando você está com voltada à concentração, à conexão, nada ali vai te atingir.
É igual quando você, se você, eu digo eu digo por experiência, por exemplo, aonde Kennedy estava sempre, que ele sempre estava rodeado de amigos, e era, se não fosse amigos, era o pai, era o irmão, mas estavam tomando aquela cervejinha que eles achavam maravilhosa. Eu estava, obviamente, no meio, estava lá fazendo parte, mas eu estava com minha garrafa de água de 2 litros em cima da mesa, e eu estava intimamente em preces. Então, tinha coisas que eu não ouvia, tinha coisas que eu não fazia parte. É como se eu não tivesse ali. Era como se eu tivesse numa bolha. Eu estava lá para fazer parte da família, não necessariamente fazendo parte da brincadeira em si. Eu estava como acompanhante, mas eu estava fluidificando, vamos dizer assim, o ambiente, para que não ficasse tão pesado. Então vamos, Lula, alguma coisa, Lula? Olha quem chegou. Dival perguntou se era zombeteiro, mas aí já aqui no fim do texto fala que sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Ou seja, se é espírito inferior, é zombeteiro, né? Só para concluir. Bom dia, dona Ana Oliveira. É um prazer estar aqui conosco. Bom dia, tudo. Renato, antes da sua intervenção, o Lula, o fato de ser inferior não significa que ele seja zombeteiro, porque ele pode ser inferior em sentido cultural, em termos culturais, mas ele pode ter muito amor, ele pode ser um espírito bom, só não tem recursos intelectuais, mas tem Entendi. moralidade para fazer o bem. Ele pode ser Tanto um entendi que inferior. concordo plenamente. Quando a gente se refere a inferior, nesse caso, a gente é, de certa forma, meio preconceituoso. Ele está se referindo àqueles perturbadores, espíritos maus, que prejudicam, que geram desarmonia, desconforto, etc. Né? Renato, por favor, desculpa a intervenção. Nada, amigo. Agradeço a presença de Ana Paula, né? Está chegando. Está chegando, né? E Tá agora vamos chegando. passar para Isabel. Pronto. Diga, Isabel. É a dúvida que ficou. O zombeteiro é aquele brincalhão que chega para tumultuar, é isso? E o inferior. Não, Seria- veja bem. Inferior, no caso aí, segundo eu entendi que a Amadeu falou, é quando ele é inferior, entre aspas, intelectualmente, mas não deixa de ser um espírito de índole boa, só que ele não estudou. Veja bem, Simval classificou a coisa bem. Um momentinho, Renato, por gentileza. Veja bem, se uma criatura, um médio, por exemplo, um médio era trabalhador aqui, mas era analfabeto, ele não conseguiu estudar. Ele volta para o mundo espiritual com as dificuldades que ele tinha aqui na vida, na experiência. Claro que no plano espiritual, se ele for um espírito interessado em melhorar, ele vai estudar, vai aprender, vai recuperar muitas vezes o que ele tinha em termos de recursos intelectuais, etc., porque dependendo da situação, ele pode vir tolhido da intelectualidade em função de erro cometido no passado e hoje isso vem como uma expiação para ele. Ele não tem aquele recurso para trabalhar. Mas ele volta ao mundo espiritual, lá ele se interessa e ele adquire a sua capacidade intelectual. Quando a gente fala em zombeteiro, é espírito mentiroso, perturbador, galhofeiro, desrespeitador. Ele não tem decência, ele é como as pessoas vulgares que a gente encontra na rua, arrumando confusão com todo mundo. E aquele espírito bom, vamos imaginar, com todo apreço, um caboclo, um preto velho, que não demonstram maiores recursos intelectual, mas eles são verdadeiramente prestadores de serviço da causa de Jesus. São espíritos bons, só que eles são
inferiores a nível intelectual. Renato, por favor, meu irmão, desculpa. Olha, é o seguinte, não, tudo bem, nós estamos aqui debatendo essa questão. Olha, nós sabemos que tem os médicos que são instruídos e os que não são instruídos. Temos espíritos instruídos e espíritos não instruídos. Essas duas condições. Você vai encontrar médicos analfabetos que não teve condições de estudar ou não teve condições de fazer algo que trouxesse para si a condição do entendimento, é porque, normalmente, pode ter sido, como a Madeus falou, trazido do pretérito, coisas que ele fez e que não deveria ter feito, e hoje chega com a sua capacidade para não fazer, não ter a instrução, quer dizer, porque houve um erro muito grande lá atrás. Então, quer dizer, quando o espírito sai, e tem os espíritos que estão aqui, encarnados, desencarnam para a espiritualidade. E na espiritualidade também tem esses espíritos que têm afinidade conosco. Ou tem aqueles espíritos que vai dar comunicação nos centros espíritos. A própria espiritualidade dá condições de eles fazerem isso. Então, tudo isso nós temos de entender o seguinte: a capacidade mediúnica, quando a doutrina nos pede que nós devemos amarmos e instruir-nos, é para todos nós, tanto encarnados como desencarnados. Primeiro o amor, depois a intelectualidade. Quem está dizendo, no caso, isso aí sou eu, estou dizendo. Amar e instruir, mas primeiro amor. Então, tudo isso tem a questão de entendimento. Se o médio é incorreto, é claro que ele vai haver uma atração entre o espírito o espírito tem uma atração de fluidos. Se você faz coisas errantes aqui, você não tem uma certa condição, um médico que não tem uma certa moralidade, vai se aproximar espírito da mesma frequência. Não vai ter. E daí, a mesma frequência, espíritos menos intelectuais ou moralmente, e também se aproxima os nossos amigos espirituais, seu anjo guardião, seu protetor, para vir dar ensinamentos a ele, e ele, às vezes, não quer e não sente estável naquilo que os amigos espirituais estão trazendo de coisas boas. É uma situação muito interessante, a gente tem de entender essa condição. Diga, Isabel. Como você está falando, né? Abrir um parênteses, temos o exemplo assim recente que nós vimos de Dona Minervina, que ela não lia, não escrevia, mas era de uma mediunidade muito bonita, né? Digamos, grande. Você Isabel. E também o outro, aproveitando que você falou, eu já vi em sessão lá em Dona Minervina isso, né? Eu estava na mesa, na desobsessão, e o dialogador falando, e o espírito falou para ele: qual é a tua moral? Que deu realmente, qual a moral que você tem para querer me dar conselho, me acalmar, se você não é nada disso fora daqui? Eu presenciei. Então. Olha com tantas coisas. Para você ver, Antenor Melo, o fundador da casa lá da vovozinha, ele é analfabeto. E olha que ele é um analfabeto inteligente. Uhum. Porque a pessoa tem uma empresa, como ele tinha aqui em Natal, a Casa da Girafa, né? A girafa tecida era dele, e ele era analfabeto, Antenor Melo. Um grande espírito, tá? Uma coisa que eu gostava de escutar o seu conhecimento, era Antenor Melo, tá certo? Quando ele falava do Evangelho, porque até a gente sabe que a pessoa não estuda, mas tem a parte de ouvir a doutrina. Vocês ia no caso, a questão só de ouvir, ele
adquiria aquele conhecimento, só de ouvir, e daí transmitia. A coisa mais linda do mundo é quando ele começava a falar sobre o Evangelho de Jesus, ante o novo mestre, grande homem aqui, aqui no nosso estado, um pernambucano de muita força. Construiu lá da vovozinha porque a esposa dele leu Paulo Estevam, aí ele fundou lá da vovozinha. Então, isso daí, a capacidade mediúnica não depende da sua condição moral ou imoral. Quer dizer, os espíritos vão usar de acordo com sua condição. Vamos ter fora os espíritos evoluídos. O médio poderá um médio que não tem aquela condição de um grande conhecimento e de uma necessidade, né? De uma necessidade, os espíritos vão lá e atuam e fazem que ele faça um trabalho qualquer. Humberto de Campos, ou Neo Lúcio, não estou lembrado dos dois, ele fala aquela epidemia, aquele problema sério que estava ao redor de uma cidade naquele tempo, todo mundo passando fome, uma necessidade, uma epidemia grande. Ele foi a um fariseu, pedir em espírito, veio até o fariseu, pedir que ele fosse ajudar. Aí o fariseu disse, não vou melar minha túnica, não. Aí ele foi para um ladrãozinho que estava lá no final da rua, chegou lá e disse, ei, vamos ali fazer um trabalho? O ladrão disse, vamos. Daí foi, quando chegou lá, fez um trabalho maravilhoso. Então ele pergunta, quem fez a caridade? Quem fez aquele intelectual ou aquele que não tinha? Então são essas coisas que nós temos de encontrar. A gente vai conversando e vai aparecendo muitas coisas que nós devemos definir sobre esse caso aqui. O que é importante é procurarmos sempre sabermos que tem aquelas pessoas que da comunicação, ou como nós batemos sempre aqui, analisar todas as comunicações. E acabou-se. Olhar, sentir, não é dizer que aquele é incorreto ou correto, nós não temos como julgar todo. Jesus não sabia que Judas ia lhe trair. Não sabia? Sabia. São as coisas da vida. Amadeus Ferreira. Vamos passar para o próximo slide, em nome de Jesus. A Graci. Bom dia. Bom dia, Ana. É um prazer. Muito bem. E aí agora deixa eu ajeitar meus óculos aqui, que a letrinha ali está bem xoxinha, né? Médios e historiadores, os que revelam aptidões especial para, ou melhor, os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes não estão ao alcance. Variedade rara de médios positivos. Bom, aí depois a gente vê aqui os médios científicos. O que é que ele quer dizer com isso? A mediunidade é realmente uma bênção divina. O médium é preparado lá no mundo espiritual por ocasião da preparação da sua reencarnação. A encarnação do Segismundo, lá no livro Missionário da Luz, é o retrato de tudo isso. Claro que ali não é um modelo padrão, mas é um exemplo. Então, um médio de conformidade, os espíritos vão lá no fichário, como dizia Zé Soares, nos afarrábios do médium desencarnado, e descobre quais são as suas dificuldades, seus erros e seus acertos. E, com base na sua ficha kármica, os benfeitores programam uma encarnação. E aí, no nosso caso, quando o médium, olha, você vai ter tais e quais aptidões mediúnicas.
Ora, vamos imaginar, por exemplo, que o médium vem sem maiores recursos intelectuais hoje, mas ele tem uma predisposição mediúnica para intermediar espíritos historiadores que vão contar histórias por seu intermédio. Independe dos seus conhecimentos de história ou dos seus conhecimentos científicos, etc. Ele vem com a predisposição e passa a ser um instrumento maleável na mão dos espíritos que vão trazer as comunicações. E os médios científicos? Não dizemos sábios, porém, podem ser muito ignorantes e, apesar disso, se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Aí nós já demos uma abordada lá atrás. Vamos imaginar, por exemplo, que esse médium, em outras experiências, ele teve uma relação estreita com as ciências. Então, ele vem nessa encarnação com resquícios, com flashes, com memórias armazenadas lá no seu subconsciente, das experiências que tinha no seu passado, próximo ou distante, não importa. Com a presença de um espírito que vai se comunicar naquela área, é como se abrissem as comportas do subconsciente daquele médium e as coisas fluem com maior facilidade para o espírito comunicar-se. É a mesma coisa que nós estávamos tratando lá atrás, anteriormente. O médium é analfabeto, mas ele tem no refolho da sua memória recursos para que o espírito se manifeste com segurança, com absoluta segurança e com facilidade em função do seu aprendizado anterior. Eu acho que essas duas questões, dos historiadores e científicos, têm uma relação estreita com o que nós já tratamos antes. Seu Renato Martins. Vamos lá. Você, Lula, alguma coisa sobre o assunto? Seu Lula fugiu. Fugiu. Então vamos passar para a Graça e depois... Agora era o microfone que estava inaudível. Mas não. Esse cara é uma prolixia de fazer inveja a qualquer um. Inaudível é ótimo, né? Esse médio aí é intelectual, viu? É Inaudível. intelectualíssimo. Eu acrescentaria o íssimo, né? Eu pensei que ele tinha ido para a Feira de Pirangi, que é perto aí da casa dele. É perto. Vamos lá, Lula, alguma coisa sobre o assunto? Já que ninguém fala, então lá vai eu, né? Vamos lá, Araci. Achei bem interessante esses médios historiadores, né? E até os médios sábios. A gente vê muitos casos agora. Antigamente a gente não via tanto porque nós não tínhamos mídias, né? A gente era todo mundo oculto porque não tínhamos como divulgação. Mas hoje você vê tantas crianças assim que falam de histórias, de vidas dela, de coisas. Por exemplo, uma coisa que chamou minha atenção, não fala, porque esse meu netinho que está aqui comigo, que terminar o estudo eu vou deixá-lo, ele é não verbal, né? E então, a gente vê algumas aptidões dele, que é coisas de histórias antigas. Por exemplo, ele escuta um hino nacional, que é a coisa mais linda. Ele para, só falta bater continência, gente. Ele sai marchando. Então, eu estou falando de um neto. E quantos a gente vê nas mídias por aí, né? Que, como médio, estou misturando os médios historiadores com os médios científicos, que nada sabem. O médio científico, por exemplo, nós temos o doutorzinho Davi, né, que nada sabe, mas sabe mais do que alguns médicos encarnados.
E são tantos e tantos e tantos, assim, se a gente fosse levar ao pé da letra, se a gente soubesse de todos, porque nem todos é divulgado, né? Tem agora uma menina de 13 anos que passou, acho que em 10 faculdades, primeiro lugar. Ela não é um simples ser. Ela tem muitas histórias atrás disso aí, tem muitos fatos, né? E aí, sempre eu lembro quando fala assim de crianças e tudo, e teve, não sei se vocês também assistiram, uma criança que a mãe dela mostrou a foto de estava folheando um álbum, né? E ela foi e disse, olha, aqui foi eu. Aí diga aí. A mãe dela foi e disse, como assim? Ela foi e disse, aí disse o nome, disse o que ela gostava, disse tudo, descreveu a tia dela. Pelo jeito, Isabel também viu isso aí. Foi um caso assim, que tem casos que só Jesus explica. Dizem que só Deus explica. Eu digo assim, só Jesus explica. E a Glaci, licença, você viu um menino, foi nos Estados Unidos. Ele, 5 anos de idade, ele começou um dia lá pelo local das Torres Gêmeas, e ele começou a desenvolver uma linha, eu trabalhava aqui. E até que chegou o fato, ficou tão assim, com aquela história, e a mãe foi atrás, aí descobriu, ele dava o nome dele. Vocês ouviram esse caso? Não. Ele deu o nome dele. Eu vi esse caso aí também, Isabel. Foi. Aí até que ele conheceu a esposa, né? Que era do rapaz, a filha, e ele, aos 7 anos, ele falou, olha, está quase na hora, eu estou chegando perto do meu esquecimento, mas com aquele, dos 5 aos 7, eles fizeram muito contatos. Foi muito interessante esse caso. Mais alguma coisa, Graci? Não. Ana, quer falar alguma coisa, Ana Paula? Não. Tá certo. Não. Estou só Certo? escutando. Tá bom. Sival, alguma coisa? Eu lembro de um caso de um rapaz, numa cidadezinha do interior de Minas, ele, agricultor, né, analfabeto, e falava alemão fluentemente. Inclusive, ele, sem nenhum recurso, né, mas ele, na casa dele, uma casinha simples que ele morava, ele conseguiu fazer tipo uma sala de aula e começou a lecionar alemão para aquelas pessoas que se interessaram. Faz tempo isso, eu vi isso numa revista. Quer dizer, chega a isso que nós estamos falando aí, né? Um analfabeto que foi usado, no bom sentido, pela espiritualidade, para divulgar um idioma que ele não sabia falar nem o português direito. Essas coisas. Antes do nosso estudo de hoje, viu? Com relação a esse menino aí que lembra das Torres Gêmeas, eu estava vendo hoje outro caso do outro garotinho de 5 anos que ele jura que foi John Lennon. Ele diz, olha, essa guitarra aqui é minha, ela tem um arranhão em tal canto. Aí eu vou até depois botar lá no grupo para vocês. Vamos. Mais alguma coisa? Quem quer falar? Deixa eu tirar só uma dúvida sobre esse tópico. Sim. Assim, a pessoa analfabeta, né? Ela desencarna. Aí ela tem permissão de escrever com um médium que sabe ler. Tem como ele passar essa mensagem? Tá certo, Ana. A gente fala já. Deixa a Graci, nós falamos sobre esse ponto, tá certo? Pois
Exatamente, não isso aí, mas só lembrando que entre esses médios historiadores e os médios científicos, Chico Xavier está nos médios científicos, né? Aquele livro, aliás, vários livros, com especial também, é Os Mensageiros de Luz, que tem muitas científicas, como é, coisas científicas dentro deles, Revelação em Dois Mundos, acho que é. São tantas coisas que Chico era analfabeto. Mas ele tinha o quê? Ele, no caso, Chico é diferente, ele era como é que se diz? Um médio. Como diz o próprio título, médio especial, porque de tudo, ele pegava de tudo um pouco, e de tudo um pouco ele trazia, ou ele trouxe para todos nós. O conhecimento dele foi vasto, né? É verdade, Graci. Vamos responder aqui a Ana Paula, depois eu falo sobre a coisa. Ana Paula, é o seguinte, quando nós estamos aqui no plano terráqueo, nós temos um conhecimento. Nós temos o conhecimento, nós escrevemos, praticamos, temos dentro de nós um conhecimento muito grande de qualquer que venha trazer para todos nós uma maneira de sobreviver ou viver, e assim vai. Então é o seguinte, quando uma pessoa é analfabeta aqui, na face da Terra, e quando ele não tem condições de aprender, porque foi bloqueado o seu conhecimento lá de trás, ou ele ter feito alguma coisa, ter escrito algo, uma história errada, incorreta para a humanidade, o não progresso da humanidade, ele vem analfabeto. Quando ele está aqui, ele vai chegar analfabeto e parte para a espiritualidade analfabeto, porque é a questão mental dele, a mente dele, quando ele chega no mundo espiritual, quando nós saímos aqui, saímos no outro lado da vida, a mesma coisa que nós somos aqui. Aí existem dois processos. Quando um passa analfabeto e não tem um conhecimento, não tem a evolução espiritual necessária, ele continua sendo analfabeto do outro lado da vida. Se ele tem de uma vida pretérita, grande conhecimento, primeiro ele tem de se refazer espiritualmente, voltar a estudar, a pedir orientação aos amigos espirituais para rever a sua condição espiritual de conhecimento. Então, quer dizer, aí ele poderá vir e trazer a psicografia, fazer a psicografia através de um médico. Mas, se ele não fizer um tratamento lá para adquirir o conhecimento de sua vida pretérita, ele continua sendo o mesmo, analfabeto. Então, psicologicamente, ele não vai saber escrever. Ele, psicologicamente, ele não vai ter condições de transmitir para o médico aquilo que, por ser um sino mecânico ou um mecânico, não vai ter condições, porque mentalmente está bloqueado. Mas ele tem conhecimento de vidas pretéritas. Se ele conseguir fazer um tratamento espiritual, isso, aquilo, outro, ele vai fazer aquilo que ele era antes e colocar o que era hoje, então, moralmente, então vai haver o consenso de ele vir e dar a psicografia. Essa é a maneira de ser analisada. Pode haver outras análises. Em relação à história, é o seguinte, tem duas maneiras de nós olharmos, ou três. Primeiro, nós encontramos no Livro dos Espíritos a pergunta assim: o espírito tem tempo para reencarnar? Aí, isso daí eu tentei lembrar aqui, não sei se é 255, se eu não, depois nós vamos encontrar aí. Ele diz o seguinte: tem tempo para reencarnar? De 1 hora, ele diz, de 1 hora até séculos. Você pode desencarnar, 1 hora está encarnado de novo. O que aconteceu com esse médico mirim? Isso deve ter sido uma reencarnação rápida. Ele desencarnou
imediatamente ele conseguiu trazer, trouxe a encarnação. Então, ele vem lembrando tudo aquilo que ele era anteriormente. Então, desde criança, ele já tem aquelas condições. Se esse médium tiver, se esse espírito for reencarnado imediatamente, ele tem condições de fazer isso. Fazer esse diagnóstico, sabe? Ter conhecimento da ciência. Ou trazer uma história. E na questão na parte científica, na parte da história, é o seguinte, tem aquela maneira. Eu sou um espírito que tem um certo conhecimento. Eu posso ter condições de ser inspirado, também existe a mediunidade de ser inspirado, usando a minha mediunidade de inspiração para fazer um livro, certo? E pode também ser a questão mediúnica, ter uma mediunidade, sem ser inspirada, e o espírito vem como o Divaldo, como qualquer médium que estão escrevendo aí, pode escrever um livro. Os espíritos podem vir e trazer o livro. Para isso, ele tem de dar condições ao espírito. Não é assim, você não tem conhecimento. Só se ele for muito consciente e o espírito que realmente tem aquela necessidade de escrever. Então, essa é a história. E outra parte é o seguinte, no caso que Humberto de Campos, que é através de Divaldo, através de Chico, através de outros médicos, trazer histórias do mundo ou de um mundo qualquer. Você vê, há 2000 anos, 50 anos depois, há 2000 anos, Renúncia, Paulo Estevam, isso é uma história trazida de Emmanuel trouxe de uma vida pretérita da própria vida dele, há 2000 anos, e daí é trazer através do médio para dar no seu trabalho uma história. Conta a história do Brasil, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muitas coisas. Então, tudo isso está nesses médios historiadores, né? Chamados. E tem outras análises, tem outros quadros que nós podemos desenvolver e ter o entendimento. Amadeus Ferreira. Renato, você já disse tudo, o que é que eu vou dizer a não ser repetir? Veja bem, recapitulando lá o que a Graci levantou, na verdade, tem uma obra muito interessante, são 2 volumes, né? Reencarnação através dos tempos, né? Na Índia, por exemplo, que é um país reencarnacionista, né? As nações reencarnacionistas elas têm muita facilidade de preparo no plano espiritual para reencarnar. Vamos imaginar, por exemplo, nós sabemos aqui, no nosso caso, e André Luiz é o porta-voz da reencarnação de Sigismundo, por ocasião, logo após a fecundação do óvulo, o espírito é ligado àquele feto em formação. E aí ele passa a conduzir-se mediante a ação da vontade da mãe, que passa a corroborar com o processo de reprodução, adequação da estrutura perispiritual, aquela coisa toda. Mas na Índia, por exemplo, aí foi muito feliz a colocação de Renato, o espírito, o cara está encarnado, desencarna, imediatamente reencarna em outro corpo. Ora, isso significa que lá, por exemplo, o feto pode ser gerado sem a presença do espírito. E é por isso que muitas vezes tem aqueles casos de natimortos, né? A criança nasce, como não tem espírito, morre imediatamente. Nascendo, cortou o umbigo, ela morre, porque ela não tem alimentação, ela não tem quem mantenha, quem nutra aquele corpo. Então, isso é um fato real. Mas foi levantada uma outra questão muito rica, por exemplo, a questão do Chico Xavier. Chico Xavier era um médium completo. Ele tinha mediunidade em todos os aspectos que tem conhecimento. Historiador, científico, todas essas coisas, todas essas modalidades mediúnicas, ele era detentor. Muito bem. Com relação ainda à pergunta de Ana Paula, muito obrigado, Ana. Nós temos conversado sobre isso lá na nossa escola de Caridade de Jesus e Maria. Veja bem, aí nós temos 2 aspectos, como o Renato já falou. Nós temos o papel do médium,
e temos o papel do espírito. Um médium psicográfico, ele é um médium treinado no plano espiritual para intermediar a ação do espírito. E vamos imaginar uma comunicação psicográfica intuitiva. O espírito se liga ao médium, transfere a sua energia para o médium, e o médium, por sua vez, decodifica a energia como sendo uma vontade, um desejo, um pensamento, e aí o médium escreve. Independentemente do espírito saber ou não escrever, ele está transmitindo a ideia para o médium traduzindo. É diferente no médium mecânico, porque o médium mecânico é o espírito que escreve, não é o médium. O médium apenas oferece o instrumento, mas quem escreve é o espírito. É uma diferença substancial, que Renato explicou. Veja bem, no médium mecânico, o espírito escreve lá naquela velocidade estupenda. Claro que na bagagem do médium. No médium intuitivo, é o médium que escreve a vontade do espírito. E aí pode um espírito analfabeto do mundo espiritual psicografar? Pode. Agora, aí tem um outro ingrediente, que esse é fundamental. Numa reunião mediúnica, tem um controle de qualidade. É um ISO 90, né? É o ISO 90, acho que agora deve ser bem 95, né? Então, esse controle de qualidade é feito pelos benfeitores espirituais que coordenam a atividade. É claro que se o espírito não tiver recursos, não tiver meios, ele não vai escrever, ele vai psicofonar. Ele vai se comunicar através da psicofonia, que é possível. Podem permitir que ele se comunique através da audiência ou da vidência, porque são recursos que não dependem de manuseio de meios intelectuais para se comunicar. Então, são situações bastante diversificadas que a gente precisa. Aí é onde entra a orientação de Jesus, lá do Evangelho, capítulo 6. Instruí-vos. O médium precisa instruir-se para entender essas nuances que os recursos mediúnicos nos proporcionam. Senão, nós vamos ser levados de roldão aí, de conformidade com a vontade dos espíritos, e não pode ser assim. Não é assim, Renato? Amadeu, é o seguinte, Ana, você entendeu? Entendi, meus queridos. Tá certo? Entendi. Não, Muito olha, obrigada. tá certo. Ana, mas tem outra questão que a Amadeu estava conversando e nós aqui estávamos analisando. Como muitas pessoas, muitos espíritos passam para a espiritualidade e não sabem nem que se reencarnaram. Você sabe disso, não é? Chegar lá no mundo espiritual, estou vivo e fica sem aquela condição. O médium, o espírito analfabeto, ele vai, Amadeus falou, pode ele transmitir até pela a sua mente, mas ele está desorientado muitas vezes está desorientado, não sabe o que é que está fazendo. Tem aquele médium que já está sabendo o que é que está fazendo, mas não sabe transmitir a comunicação em si para os médios. Primeiro tem que fazer um tratamento para que ele possa conseguir transmitir até mentalmente para o médium escrever. A Amadeus falou, está certo, nós concordamos, mas existem esses processos, cada um tem um processo diferente. Olha para você ver que a gente encontra naquele filme André Luiz, quando ele está no hospital, ele está com a roupa, aí Lisa diz mesmo assim, ele disse, se eu for com essa roupa, ele disse, não, vou ali que eu vou lhe ensinar você a trocar de roupa. Mentalmente, né, Amadeu? Ele ensinou a André Luiz a trocar de roupa, porque André Luiz não sabia nem trocar de roupa, não sabia onde tinha roupa. E olha que a própria roupa tem a formação do próprio espírito, o próprio espírito para que possa ele trabalhar. Ele não estava com um guarda-roupa dele do lado. Ele tem a formação dele. Então, a mesma coisa, posso já você, a mesma coisa do espírito que não tem para a espiritualidade, e muitas vezes não sabe o que está acontecendo. A Madeira fala, depois, os espíritos ajudando a ele
tendo entendimento, dizer mesmo assim, meu irmão, deixa que eu vou lhe ensinar, vou mostrar, vou definir o que é que você pode fazer, e você vai dar a sua comunicação através do médico. Como ele falou, mecânico, você mecânico necessita, e mesmo assim transmitir uma mensagem. Tem muita gente no mundo espiritual sem essa condição. Então, nós precisamos nessa condição. A Graci Helena. Quando você falou aí de André Luiz, referente à roupa, antes mesmo que eu conhecesse o que era espiritismo, antes mesmo que eu conhecesse qualquer coisa sobre mediunidade, eu tive um desdobramento, né, que foi levado. Na realidade, eu tive um encontro com uma grande amiga minha, que eu tive a premonição do desencarne dela, sendo que eu não via ela, né? Eu só via uma pessoa que, no caso, eu não via que era ela. E avisei tudo para ela, para o namorado evitarem andar de moto por um tempo. Parecia que não ia chegar esse tempo do desencarne dela, né? Tudo bem, aconteceu que eles não fizeram, até me chamaram de Nostradamus naquele tempo, né? Foi, Amadeu, me chamaram de Nostradamus. Aí, Brincadeira. pois é, eu não conhecia nem o que era espiritualidade. Aí ela veio ao desencarne na mesma semana, né? Do jeitinho que eu falei, aconteceu. Aí aconteceu que ela não aceitava o plano lá, né? Ela queria, porque queria que eu tivesse presente com ela o tempo todo devido à nossa amizade. Eu vou resumir a nossa história, porque é longa. Aí, então, teve um dos momentos que eu tive lá na colônia, né, que ela me mostrava as coisas, me mostrava pessoas, que eu não tivesse medo, que ali ninguém ofendia ninguém. E aí, quando de repente, foi um momento que eu tive uma morte, né? Que eu falava, gritava por meu pai, mas meu pai não mais me ouvia. Aí ela chegava na minha mãe e dizia: pronto, ela só me chamava Galega. Galega, vamos, agora é hora de você conhecer. Aí me levou, né? E quando eu adentrei essa colônia, foi numa loja. Por isso que foi bem interessante essa parte aí que você falou, que eu não lembrava dessa parte aí do livro, porque a gente esquece realmente. Aí, quando eu cheguei, eu não pude entrar da forma que eu estava. Aí, então, eu tive que deixar. É muito interessante, porque a gente deixa a nossa roupagem, o que a gente foi, como a gente foi, na porta. E o chão era de vidro, era a coisa mais linda essa loja. Eram uns anjos ali encantadores, umas moças lindas para nos atender, e eu tinha que usar aquilo que era conveniente a mim, aquilo que eu gostava. Se eu gostava de salto, se eu gostava de roupa não sei o quê, mas tudo branco. Foi assim, uma coisa esplêndida e uma experiência assim, sem tamanho, né? E sem tamanho realmente de gratidão, porque eu conto essa história como se eu estivesse vivendo novamente. E foram muitas e muitas idas e vindas, até fazer o mês do desencarne dela, e eu ter que ir ao cemitério junto com a família dela e com o namorado dela, e foi a história é comprida. Mas é bem interessante essa parte da roupa, porque a gente não entra exatamente com a roupagem que a gente vai. A roupagem é a que a gente gosta de usar, mas tudo branco. Os sapatos, a altura que a gente gosta de usar, tudo branco. Tudo, tudo impecável. Vitrores, tudo impecável, lindo. Vai, Amadeus. Muito bem, né? É que nós estamos aí 8 minutos além do nosso tempo. Se quiserem concluir, aí já parte para o encerramento. Aí eu deixo a opção com Dona Gracia ou Dona Isabel Cristina para fazerem as preces, né? Ou fazer a prece. E eu gostaria também de aproveitar a Dona Ana Oliveira, que está aí na sala. Quer dizer alguma coisa, dona menina? Gratidão, gratidão somente. Gratidão e um bom dia, final de semana para todos.
Assim seja. Tá vendo, Essa, Lula? Assim seja, viu? certo. Quem vai fazer a prece? Ô, dona Gracinha ou dona Isabel? É. Isabel, é o seguinte, agora está complicado. Tem uma galega agora aqui na nossa reunião. Além de, Tá, tá, Helena, meu filho. além de Tá, tá, Helena, a Gracia agora tem uma galega. Diga, galega, você tá, resolva. meu Quem vai fazer a Até prece? vamos lá, então, né? É. Fazer nossa prece de agradecimento. Agradecer pela semana, pela saúde, agradecer por essa aula esclarecedora e tivemos a oportunidade de participar nesse sábado. Pedir a proteção para os irmãos ausentes, que não puderam participar hoje, que possa ter uma semana abençoada, um dia maravilhoso, muita paz, saúde e fé para todos nós, nossos familiares, nossos amigos e inimigos. E que possamos, meus irmãos, que possamos realmente pedir àqueles irmãos em aflição, aguardando diagnósticos, aguardando por um exame a ser feito, que possam ter a fé, o amor de Maria, protegendo e amparando. E agora vamos agradecer com Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Seja, graças a Deus. Gratidão a todos vocês. E um excelente domingo. Antes da gente terminar, alguém sabe notícia de Antônio, como é o nome dele? Zé Antônio, De Antônio. tá melhor. Graças a Deus. Quando Isabel falou, eu lembrei logo dele. Eu falei com Agora, ele, ele disse que estava terminando a rádio e a quimioterapia, né? Eu tô admirando, ele não está participando, porque nós temos um grupo lá da nossa loja maçônica e ele está interagindo com a gente todo dia, ele entra. O bom dia é certo, todos os dias. Deixa E eu também o bom dia informar que de o Amadeu. nosso irmão Omar viajou para o Canadá. Ele tem uma filha que mora lá e viajou Duas? de quinta-feira. Duas filhas, né? E provavelmente deverá passar uns 90 dias, que ele pediu a licença na loja, de 90 dias. Mais da Acredito do que... Canadá, dá para ele assistir aqui. Exato, É como o problema Wilson só do faz, né? fuso horário, né? semana E que eu vem vou eu participar. acredito, Você grave, viu, Aglaci? Porque eu vou viajar. Eu vou para o aniversário Grado, sim. de Mossoró. Agradeço. Tá ok, certo, era só Agora o isso bom mesmo. dia, tá certo. Dê agora o abraço bom a dia de ele, tá certo? Amadeu. Boa recuperação. Bom Paz final e de luz semana aí para para todos. todos. E, Paz seu e Sival, só um minutinho. Seu Sival, me informaram, porque tem um asilo lá em Nova Cruz que os idosos estão em locais não muito adequados, ou seja, doentes sem ser uma cama hospitalar, precisa de cadeira de roda, de banho. E quando eu saí pedindo nos grupos, se eu não me engano, botei até no nosso. Botou. Aí me deram uma informação que eu poderia ver com as lojas maçônicas, que vocês têm essa disponibilidade. Isso tem fundamento? Eu não conheço ninguém. Tem sim, mas a palavra mais adequada é do nosso irmão Amadeu, que é a seara dele. Amadeu, ele pode lhe dizer isso. Mas tem.